Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, para a gente finalizar o conteúdo relacionado à eficiência energética, né, a gente vai fazer algumas considerações a respeito da eficiência energética como um todo, que aí vai abordar alguns assuntos que nós já falamos, outros que a gente ainda não falamos, só que é importante falar um pouco novamente para que a gente tenha uma ideia geral, né? Até para relembrar, nunca falar duas vezes é ruim, o ruim é se a gente não falar nenhuma vez, né? Então, a gente vai estar falando mais especificamente sobre auditoria energética. Eu acho que é um assunto bem interessante, né? Especialmente para aqueles que pretendem seguir na área, até porque é um assunto que, independente do com que você vá trabalhar, né? Você vai acabar tendo esse tipo de experiência, né? Em qual ramo da automação industrial você vai trabalhar, uma hora ou outra você vai ter uma auditoria energética pela frente, tá bem? Aqui eu coloco duas considerações bem interessantes que são feitas pelo professor Cupani, né? Um grande nome da filosofia da tecnologia, né? Ele coloca o seguinte, né? A tecnologia parece endereçada, por definição, à obtenção de um resultado eficaz, a uma transformação da realidade na medida desejada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a tecnologia ela está ali para, de fato, a gente conseguir um resultado que a gente utiliza essa palavra eficaz, né? Para que a gente transforme a realidade que nós temos na forma que nós desejamos, tá? Então, basicamente, se a gente for analisar todos os instrumentos de tecnologia que nós temos, né, eles têm esse aspecto de transformação da realidade na medida desejada, né, ou pelo menos até onde nós conseguimos atender o que é desejado, tá? E também a gente tem essa questão que na tecnologia a eficiência do produto parece subordinar toda outra consideração. Então isso é uma coisa bem interessante, uma coisa que eu trouxe para vocês em outras aulas, né? Ah, que, que para o sistema que nós estamos inseridos hoje, um sistema majoritariamente capitalista, né, onde a gente está subordinado a algumas empresas, né, no geral, em que essa tecnologia, o produto que nós estamos desenvolvendo, ele tem o aspecto principal dele é a eficiência do produto, ou seja, que ele gaste menos para produzir esse produto ou que esse produto ao longo de sua vida gaste menos, né? E ele leva isso em consideração primeira, né? Do que qualquer outra consideração, como por exemplo o bem-estar, como por exemplo a igualdade social, né? Então, nenhum outro aspecto é levado em consideração normalmente, tá? Tem alguns aspectos que são levados em alguns momentos são levados em consideração, mas no geral a tecnologia ela vai sempre levar a eficiência do produto ah, como regra primeira, tá? Então, para a gente não sair do nada, né? O que é a eficiência energética, né? Basicamente, a energia elétrica ela é um insumo, né? É um insumo como qualquer outro para um produto, né? Ele vai, assim como a gente precisa de metal para fazer a gente precisa de plástico para fazer um computador, precisa de silício para fazer alguns dispositivos eletrônicos. Nós precisamos da energia elétrica para eu conseguir produzir esse material, certo? E a energia é utilizada nesses processos e transformações de materiais para que eu obtenha um resultado final. Seja esse um resultado final, um produto ou alguma outra coisa, né? Algo que vai me trazer um conforto térmico, um conforto visual, um conforto, enfim, né, de qualquer outra coisa que me entregue um produto final, tá? E aí, a gente ter esse processo como um todo, saber como funciona esse processo é bem importante,
tá? Quanto que eu tinha antes, quanto de material eu utilizei para produzir esse resultado, quanto de energia eu consumi para produzir esse resultado, tá? E aí, eu tendo essa questão de quanto eu consumo para entregar um certo resultado, né? Eu consigo fazer uma correlação entre esses caras e assim eu tentar entregar o mesmo resultado gastando menos, né? E aí, este é o conceito principal relacionado à eficiência energética, tá? É produzir o mesmo resultado com um gasto menor de energia, tá? E aí a gente entra em alguns planos, algumas políticas, né, públicas de eficiência energética que foram criadas no decorrer da nossa história aí, né? Ah, alguns planos e políticas que foram criados no Brasil tentando atingir esse quesito de eficiência energética. Como a gente falou algumas vezes no decorrer do nosso ano letivo, né? A gente tem diversos problemas com relação à quantidade de energia que nós temos gerando e como está sendo feito esse crescimento de geração e como está sendo feito o crescimento de demanda por energia elétrica. A demanda por energia elétrica ela cresce mais rápido do que a quantidade de geração de energia cresce. Então, se a gente for olhar isso no longo prazo, se nada mudar, vai ter uma hora que a gente não vai ter energia suficiente para produzir, para entregar aquilo que nós estamos demandando, né? Então foi feita, por exemplo, o Plano Nacional de Eficiência Energética, que ela era focado em aspectos tecnológicos e comportamentais, ele está focado em o consumidor mudar sua forma que ela enxerga a energia elétrica. Coisas simples como, por exemplo, você saiu do seu cômodo, então desligue a sua luz, né? Ou então troque uma certa lâmpada por outra, né? Para tentar melhorar a quantidade de energia que está sendo consumida, ou a qualidade, a eficiência que essa energia está sendo consumida. Foi criado também o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que ele está relacionado à informação de desempenho de produtos. Até no nosso trabalho eu mencionei essas etiquetas, né? Aqui tem um exemplo do lado dela, eu acredito que todo mundo já tenha visto algo parecido com isso, né? Ou exatamente isso, né? Eu tenho também programas de eficiência energética da ANEEL, que esse é bem importante, tá? Ele é um programa da Agência Nacional de Energia Elétrica que ela faz com que as concessionárias de energia elas destinem 0,5% do seu lucro para ações de eficiência energética. Ou seja, ela pega esse lucro dela e investe em empresas, investe em instituições para que elas tenham ações de eficiência energética. Tá? E aí eu tenho a lei de eficiência energética que ela trata conceitos e aplicações relacionadas a isso, tá bem? Aí eu entro numa coisa que é o escopo principal da nossa disciplina, que é auditoria energética, tá? O que é auditoria energética? É determinar quem, quanto e como se está consumindo energia e fundamentar a implantação de programa de uso racional de insumos energéticos. Então ela tem a ideia de fazer como se fosse um exame da nossa instalação, né? Que é de certa forma é o que nós estamos fazendo para o nosso trabalho, tá? É considerado o primeiro e primordial passo a caminho do uso racional de energia. Então, para a gente saber utilizar de forma racional, nós temos primeiro que saber como essa energia está sendo gasta, onde ela está sendo gasta, tá? Então, ela trata-se de uma análise sistemática dos fluxos de energia em um sistema particular, né? E entender que a diferença entre racionalização e racionamento. Racionalização, pessoal, vem de racional, é o uso racional. Eu sei como eu estou usando essa energia, eu tenho noção que eu não preciso deixar a lâmpada, por exemplo, de um certo lugar acesa se não tem ninguém lá, né? Ou eu posso fazer um sistema que ele se desliga sozinho,
se eu não preciso que aquilo fique ligado. Então isso é o uso racional, é eu analisar o meu sistema e verificar onde eu posso economizar energia. É diferente do racionamento, não sei se muitos aqui já, acredito que a grande maioria não passou por isso, mas o racionamento de energia é algo que você é obrigado a não consumir energia. Até no Paraná, até um tempo passado, acredito que agora não mais, né, com as chuvas das últimas semanas, em especial os últimos dias aí, não esteja com um problema tão grave, mas até acho que agosto ali, Curitiba estava com um sistema de racionamento que a pessoa tinha água durante 24 horas e não tinha durante 36, né? Então a gente vê aí o que seria o racionamento, né, aí no caso de água, mas racionamento de energia você tem 24 horas com energia, as outras 36 você não tem porque não tem de onde você tirar esse cara, tá? Então, a auditoria energética, ela é importante por quê? Porque as pesquisas, né, científicas mostram que os custos para eu reduzir uma quantidade de energia elétrica consumida em 1 kWh, que é uma unidade de energia ali, custa 1/4 do custo de gerar essa mesma quantidade de energia adicionalmente. Então, eu readequar o meu sistema para gerar esse 1 kWh a mais para suprir isso para uma pessoa, ele custa bem mais do que fazer com que uma pessoa economize essa mesma quantidade. Então, por isso até que tem aquela questão das concessionárias investirem dinheiro em eficiência energética, porque isso faz com que eles economizem dinheiro também. Eles estão investindo um certo dinheiro, né, no sistema, que vai acabar voltando para eles de forma indireta, tá? E as etapas de um programa de uso racional, ele consiste nessas 4 aqui. Eu primeiro tenho que identificar como eu estou gastando essa energia, depois quantificar, né? E aí, a partir desses 2 pontos iniciais, que aqui seria onde está inserida a nossa auditoria energética, eu vou modificar e depois acompanhar. Não adianta eu modificar e depois não saber qual foram os efeitos de fato, tá? Então, basicamente, essas seriam as etapas de um programa de uso racional de energia, tá? Identificar e quantificar, tá? Então, eu tenho que encontrar respostas para perguntas como essas que estão aí abaixo listadas, né? Quanta energia está sendo consumida nessa instalação, neste cômodo, nesta área, né? Quem está consumindo a energia, né? Qual setor está consumindo mais energia, né? Para que a gente tenha uma ideia do que a gente pode fazer, né? No caso de uma residência, por exemplo, quem está mais consumindo energia? São os filhos, são os pais, são as visitas, são quem que está consumindo isso, né? Ao geral, ou até mesmo é a parte da cozinha que está mais problemática, são os quartos, né? Então a gente precisa ter essa informação para conseguir ter uma análise melhor, tá? Como se está consumindo energia e com qual eficiência, né? Onde que eu estou consumindo, qual equipamento está consumindo, né? Não só qual equipamento, mas qual a eficiência desse equipamento, né? Para eu saber qual é a eficiência do meu uso da energia elétrica, tá bem? Então, este passo é muito importante, pessoal, porque eu preciso ter um diagnóstico para eu conseguir agir, né? Imaginem lá no médico, né? Você pegar e chegar para o médico e tu querer que o médico faça alguma coisa porque você não está se sentindo bem, né? Só que tu não dá tempo para um médico fazer um diagnóstico em você. Você quer chegar lá e já iniciar um tratamento. Será que isso vai funcionar? Né? Sem um diagnóstico prévio, sem exames prévios, sem verificações prévias, ou sequer perguntas, né? Será que vai ter eficácia isso? É uma pergunta que às vezes pode ser, né? O tratamento do cara usa um remédio milagroso lá que resolve tudo quanto é problema e resolve a vida do cara. Pode ser, mas pode gerar um outro problema, quem sabe, né?
Então, esse passo é importante e ele é decisivo, tá? E ele requer medidas e ações posteriores, porque eu não vou morrer na mão ou não vou deixar morrer no meu colo todas as informações que eu coletei. Eu tenho que agir no meu sistema após isso, né? Após ter o meu diagnóstico, tá? Agora, como conseguir esse diagnóstico? A gente tem alguns procedimentos que são padronizados, são formas de se fazer isso, mas não quer dizer que sejam as únicas, tá? Mas são procedimentos que foram padronizados por algumas instituições e aí eu vou passar para vocês, né? O primeiro deles é o diagnóstico energético, né? Que é estudar as unidades consumidoras, levantamento de perfil de consumo por uso final e comparando com as amostras dos principais setores produtivos. Então, basicamente, ali a gente vai estar analisando a unidade consumidora, que seria a instalação elétrica, né? O que está para trás do medidor de energia. E eu vou levantar um perfil de consumo desse cara e verificar, comparar ele com outros setores produtivos, né? Para que eu consiga ter uma ideia, esse cara está dentro do que é esperado para esse tipo de consumidor, ou ele está acima, ele está abaixo, o que é que está acontecendo, né? Eu consigo verificar a sua atuação perante a energia elétrica, né? Levantamento de dados em campo, né? E ele vai abordar essencialmente a eletricidade, né? Então, é importante ter o levantamento de dados em campo para esse cara, né? Normalmente a gente vai utilizar um analisador de potência que ele vai fazer ele vai gravar dados no decorrer do tempo e depois que a gente vai analisar isso daí, tá? Uma segunda forma é uma autoavaliação dos pontos de desperdício de energia elétrica. Isso basicamente é um roteiro elaborado e ele é aplicado ao próprio consumidor, né? Perguntar, até algumas perguntas eu fiz para vocês que poderiam ser enquadradas nisso, né? Qual é o tipo de lâmpada que vocês utilizam? Essa lâmpada é eficiente, né? O setor que não está o tempo inteiro funcionando, ou as áreas que não estão o tempo inteiro funcionando, eles têm um sistema de desligamento automático? As máquinas, elas são revisadas periodicamente? São perguntas que têm que ser feitas e até para o próprio consumidor já chegar a uma conclusão conforme você vai perguntando para ele. Tá? E ele, aplicado a indústrias, ele não considera as fontes de energia combustíveis, né? Como, por exemplo, óleo, né? Petróleo, essas coisas desse tipo. Eu tenho o estudo de otimização energética, que esse é o mais complexo, né? Ele inclui, além de todos os levantamentos, ele inclui análises econômicas e considera tanto o uso de combustíveis como a de energia elétrica, né? Ele propõe alternativas e ela é mais demorada e custosa. Então, o nosso trabalho, por exemplo, ele seria algo no meio termo entre estudo de otimização e o diagnóstico energético. Tá? Ele não é tão complexo, mas eu até coloquei aquela questão da análise econômica. Mas o ideal é que para uma indústria a gente tenha um estudo de otimização energética. A gente sabe que às vezes nem sempre é possível, né? Mas às vezes pode-se começar através de um diagnóstico energético, né? A pessoa vai lá, faz um diagnóstico energético e aí, enquanto está sendo implementado algumas questões do diagnóstico energético, se está fazendo também o estudo de otimização energética, tá? Então, as duas primeiras metodologias podem ser consideradas para obter resultados mais imediatos. O último, embora demorado, é o mais indicado para um tratamento completo. A gente tem um software chamado Mark IV Plus da Procel. Eu tentei instalar ele várias vezes no meu computador, infelizmente eu não consegui por alguma razão. Até deixo aí, caso algum de vocês consiga instalar esse cara, me avisem, para que a gente possa até dar uma olhada com mais calma nesse software. Tá? Aqui um possível passo a passo que é utilizado para aquela análise, né? Primeiro, esse é proposto por Nogueira, um trabalho de dissertação desse pesquisador. Primeiro, levantamento de dados gerais da empresa,
né? Que aí vai ser localização, ramo de atuação, né? Dados mais gerais mesmo, não tão relacionados à elétrica de fato, tá? É mais para a gente conseguir localizar essa empresa num âmbito maior. Depois disso, eu faço o estudo dos fluxos de materiais e produtos, eu vejo o que está entrando, o que está saindo, o que é produzido, o que não é produzido, o que é comprado de fora, tá? Daí com base nesses fluxos, eu faço uma caracterização do consumo energético, que aí eu vou verificar o que cada um, onde está sendo gasta a energia, né, que está sendo consumida. Daí eu faço uma avaliação das perdas de energia, né, onde que estão sendo perdidas, eu posso evitar essas perdas de energia, qual seria o custo para eu evitá-las, né? Daí eu faço um desenvolvimento dos estudos técnicos e econômicos das alternativas de redução de perdas, que aí eu vou apresentar soluções e a partir dessas apresentações de soluções eu faço uma análise técnica e econômica, né, de aplicação delas, quão viável elas são financeiramente falando, né? E aí eu faço a elaboração das recomendações e conclusões, né? Que aí eu vou dizer quais são as recomendações por ordem de prioridade, né? O que é mais factível para o menos factível, o que é mais viável para o que é menos viável, que eu não posso obrigar o consumidor a ter uma ação de eficiência energética, mas eu posso mostrar para ele quais são as mais vantajosas, tá bem? Aqui é só, depois vocês dão uma olhadinha com mais calma, né? Isso aqui seria basicamente uma possível composição de um relatório de auditoria energética, né? Separado em itens e dizendo mais ou menos o que teria em cada um delas, tá? Então eu deixo aí para vocês analisarem depois, caso tenham alguma dúvida, me mandem aí que a gente vai conversando, tá? Eu tenho esses diagramas de Sankey, né, que são formas de eu representar os fluxos energéticos de uma empresa, né, onde basicamente eu tenho aqui são os equipamentos, né, aqui é o quanto entra e o quanto está saindo de energia, e essas curvas aqui representam as perdas, né? Então esse tipo de diagrama ele consegue me mostrar visualmente como é o meu sistema, até quando eu vou fazer uma modificação, né? Aqui nesses dois eu tenho uma troca, né? Eu troco o TC1 e os cabos por cabos eficientes, né? E eu troco o motor de indução por um motor de indução eficiente. Então eu reduzo essas duas perdas de 28 e 24 para 16 e 14. Aí eu estou entregando a mesma potência final, 48, só que eu estou consumindo menos potência na entrada, né? Aqui antes eu tinha 100 kW, agora eu tenho 88. Então, é uma forma de eu representar, não a única, mas a forma de eu representar visualmente algo, tá? O que é que eu preciso para fazer uma auditoria, né? Assim, de uma forma mais complexa, né? Eu preciso de consumos mensais da planta, né, como água, energia elétrica e os combustíveis ao longo do ano. É importante que seja ao longo do ano, porque principalmente aqui no sul, em que nós temos as estações do ano mais bem definidas, a gente vai ter um consumo energético diferente nas diferentes estações do ano. É só você perceber que na sua casa ou em qualquer local, as pessoas utilizam mais o aquecedor quando tá no inverno, né? Ou utiliza o ventilador no verão, mas o ventilador ele consome bem menos energia do que um aquecedor, por exemplo. Tá? A gente precisa também de plantas, desenhos e esquemas detalhados das instalações, o as-built de preferência. O as-built é um projeto que é feito após o projeto final, que é feito conforme construído. Tá? Daí balanços energéticos e de material atualizados para cada unidade que se for analisada, e temperaturas e pressão nos pontos relevantes, valores medidos e de projetos, né? Se for uma planta industrial no caso. Preciso também de características elétricas dos equipamentos e valores medidos associados,
considerações sobre as especificações do produto de caráter energético, considerações ambientais e de locação da empresa. Isso é bem importante, porque a gente precisa levar em consideração algumas atuações da empresa com relação ambiental, né? Às vezes você precisa colocar um filtro diferente, você precisa fazer um tratamento no material que você vai ser o teu rejeito, né? Então isso é bem importante, tá? E perspectivas de alteração no processo, né? Aí provavelmente vindo da gerência dessa planta, dizendo, a gente quer alterar o processo nesse ponto, fazendo isso, aquilo, tá? E as recomendações finais, como eu estava falando, ele vai vir dessa forma, né? Em forma de prioridade, qual é a operação e qual é a manutenção para cada uma das suas considerações e recomendações que você fizer no projeto da pessoa. Equipamentos utilizados, né? A gente tem esses aí: termômetro digital, analisadores de gases de chaminé, anemômetros, psicrômetros, tacômetros, luxímetros, amperímetros de alicate, entre outros, né? Esses são alguns que a gente pode utilizar, tá? Então, com os equipamentos eu encerro a aula, tá? Seria isso que nós temos para hoje, tá? Sem mais, para vocês terem um encerramento desse conteúdo de eficiência energética. Caso queiram ou quiserem utilizar esses conceitos para o trabalho, sintam-se à vontade. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição, tá bem? Um abraço para vocês, uma boa semana e fiquem em paz.